Olá, aqui é a Zezé Zimmermann, da Anfop. Estou muito feliz de encontrar vocês mais uma vez nesse canal do YouTube, onde hoje a gente tem a presença aqui do Ismael, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre o KNAI. Como vocês sabem, a gente teve uma grande conquista essa semana, que foi o nosso código CBO, Código Brasileiro de Ocupações, junto ao Ministério do Trabalho. E com este código, nós tivemos muitas dúvidas em relação à diferença entre KNAI e CBO. E eu acho que é importante que a gente tenha aqui um profissional da área que possa esclarecer para a gente o que é cada um, e como a gente pode estar trabalhando com eles, entendendo melhor, principalmente, o KNAI. Tá bom? Então, seja bem-vindo, Ismael. Obrigado. Gratidão. Muito Obrigado, obrigada pessoal. mesmo, viu? Bom dia. A ideia é ajudar um pouquinho nesses temas que são um pouco sensíveis, a maioria conhece, mas acaba assim tendo alguma diferença de conceito, né, de aplicação. E a ideia é trazer aí de uma forma didática para vocês que possa ser entendido, né, e absorvido da melhor forma possível. Então, bora lá. Então, a nossa agenda hoje, a gente vai falar dar algumas dicas básicas de finanças, tipos de empresa, e a gente vai entrar nessa parte que às vezes comentou, dos códigos de atividade. Podemos seguir. Então, dentro das finanças, e aí a gente coloca já a primeira observação, as finanças domésticas e as finanças profissionais. Então, o primeiro item da lista é um orçamento. Na atividade, quem é empreendedor sabe muito bem que a atividade ela tem ali os seus ciclos, né? Tem meses que tem uma demanda maior de serviço, tem meses que tem uma demanda menor, e só que o nosso orçamento, as contas, as despesas, elas são praticamente fixas, uniformes. Todo mês a gente vai ter a conta de luz, água para pagar, a despesa doméstica, né, de alimentação, vestuário, enfim, toda escolar, toda essa parte. Então, separar as despesas da empresa e as despesas domésticas. E tem um orçamento para cada uma delas. Um para despesas domésticas, onde a gente vai listar ali na ponta dos lápis tudo quanto a gente vai gastar mensalmente, tudo que a gente vai gastar mensalmente e tudo que a gente vai receber, o que a gente tem de previsão de prestar serviço e receber. E aí vai dar, no final das contas, o fluxo de caixa, tanto da empresa quanto das nossas despesas domésticas. Se a gente identificar que ele está deficitário, que está precisando complementar, e a gente tem que pensar aí com uma forma de como a gente divulgar melhor o serviço, para aumentar ali a nossa base de prestação de serviço. Ou até mesmo a gente vai passar por esse tópico aí e reduzir as despesas, né? Não tem como fazer mágica, infelizmente. Então, uma forma da gente fazer isso é registrar todos os ganhos e gastos de uma planilha, restringir alguns gastos supérfluos, se a gente encontrar vamos dizer assim, um déficit de caixa, gastos desnecessários, ficar longe de dívida. Dívida ela é uma bola de neve, começa-se a gente, cobra aquele mês, é muito cômodo, daí vai cobrir no outro mês, daqui a pouco o banco para de te dar crédito, aí você entra nos limites que o custo financeiro ele é exorbitante, e aí entra numa situação aí bem desesperadora. Então, a gente tem que fazer uma reservinha mensal, né? Emergências, elas acontecem.
ficar doente, e quem trabalha, quem é autônomo sabe muito bem. Se for sem trabalhar, você não tem aquele valor a receber e as despesas elas vão vir. Então, ter uma reserva para emergência ela é fundamental para esses momentos. E separar bem aí as contas da empresa e contas pessoais. Hoje em dia tem muita tecnologia para fazer isso. Tem vários apps aí. Você vai procurar nas lojas da Apple, é, do, do, esqueci o nome da outra. Google, né? Do Google, Google. isso, do Google. Vai ter lá um monte de app de finanças que dá para você ir registrando, fazendo ali a leitura, tirando foto ali das despesas e o próprio aplicativo vai alimentando. Eu acho que para finanças seria basicamente isso, né? Embora pareça assim, são coisas assim simples de fazer, mas se não tiver disciplina você não faz e quando você vê a coisa já está meio fora de controle. É importante a gente sempre ter um caderninho ou algum lugar onde a gente possa fazer apontamento diário dos gastos que a gente tem no dia a dia. Porque aí, depois de um tempo, você já tem aquilo que é fixo com aquilo que é variável. E aí, dessa forma, fica mais fácil você preencher a sua tabela de gastos, não é, Ismael? Eu, pelo menos, faço assim. Tem É alguns verdade. gastos que a gente percebe, é só de vez em quando, então, mas é de vez em quando ele cai. Então, você Sim. precisa lembrar, né, de colocar. E uma vez alimentada uma tabela, você vai ter algumas coisas que vão persistir e outras que vão ser ocasionais. Então, é importante a gente ter isso. Esse controle faz com que a gente se sinta mais segura e consiga administrar melhor os nossos gastos. É verdade, né? Quando você é CLT, você já tem aquele salário, ele é fixo, você tem as despesas e elas são fixas, né? Mas quando você é um empreendedor, a coisa não é tão reloginho assim, né? Não vai ter meses que vai ter picos e quedas ali. É bem isso mesmo. Separar e você sabendo que é variável, aí você consegue se programar para aquilo, fazer aquela reserva de emergência que a gente comentou. Bacana. Então, Vamos vamos seguir? seguir. Aqui são os tipos de empresas possíveis, e aí eu vou passar por cada uma delas e explicar. O MEI, para a função de organizer, que tem pouco volume, que está começando, que ela dispõe do próprio tempo da profissional para fazer, ela vai abrir a empresa e ela que vai prestar o serviço. É o ideal. O faturamento ele é até 81 mil reais ano. O custo tributário dessa empresa, a carga tributária é baixíssimo, R$ 62. Além disso, você consegue contribuir, pagando nessa taxa também de R$ 62, contribuir para a Previdência e fazer jus aí a um salário mínimo, num caso aí de auxílio-doença, né, dos benefícios da Previdência Social, ou licença maternidade, ou mesmo aposentadoria, Deus o livre, por invalidez. Então, é uma segurança a mais. Mas eu queria aumentar um pouquinho meu faturamento. Tá, esse modelo de empresa, esse enquadramento, ele te permite ter mais um funcionário. Então, você consegue ali ter mais um funcionário dentro desse limite e continuar com um custo baixíssimo, interessantíssimo. Essa lei ela foi feita para justamente tirar todo esse pequeno, que chama de microempreendedor, da informalidade e ter ali também contribuição para a Previdência e pagar os tributos e ter como informar isso também no imposto de renda e conseguir ter acesso a crédito, financiamento de casa, de veículos e etc. Que numa forma de informalidade você não tem esse acesso. A média empresa, a microempresa é até 360 mil o ano, também é do Simples Nacional. Eu vou mostrar uma tabelinha a seguir, que vai explicar um pouquinho mais a carga tributária, e é ilimitado aí se você quiser contratar.
e tem muitos benefícios que eu vou entrar também. É mais indicado para quem tem um volume aí, demanda grande, que não consegue dar conta, que vai precisar de 5 pessoas, 10 pessoas, enfim, vai ser uma empresa mesmo, e aí vai ter folha de pagamento, vai ter que controlar ali o contas a receber, o contas a pagar, enfim, a carga tributária é maior e no faturamento é muito maior que R$ 81.000 ano. E a EPP é quando o faturamento passa de R$ 361.000 ano e vai até 4.800.000. Isso já é para empresas de grande porte, com muitos funcionários, que já têm uma estrutura, né? E aí é indicado ali mesmo quando já o negócio ganhou muita escala. E aí já tem uma estrutura dentro da empresa para controlar a parte administrativa, financeira, enfim, né? E aí o regime que a gente chama de normal, que quando passou dos 4.800.000, é o lucro real ou o lucro presumido. O lucro real você vai apurar todas as despesas, receitas e ter uma contabilidade ali mensal para apurar os impostos. Vai fazer algumas adições, exclusões permitidas e não permitidas pela legislação do imposto de renda e vai apurar o lucro. Lucro presumido, como o próprio nome já diz, o governo ele estima quanto do seu faturamento, o percentual que vai ser o seu lucro. Para serviços, 32%. Ele é bem pesado ali e é uma carga tributária muito mais alta do que o simples. E o lucro real também. E como diferença entre os dois são os impostos não cumulativos, que nós chamamos as contribuições de PIS e COFINS, que você tem nos seus gastos direito a crédito e no seu faturamento você tem alguns débitos e aí essa conta você paga a diferença. No presumido, o PIS e COFINS é sobre o faturamento, né? Podemos seguir. Aqui é a tabela do simples. Eu não posso mais ser MEI, eu estou faturando mais que R$ 81.000, a minha demanda aumentou, eu preciso contratar mais que um profissional. Então, até R$ 180.000, a carga tributária vai ser 6% sobre o seu faturamento. Se for R$ 100.000, você já sabe ali que vai ser R$ 6.000 por mês o seu custo de tributo. E aí vai escalando. A segunda faixa, 11%, até chegar à sexta faixa, 33% do faturamento com a parcela deduzir. Essas não são as alíquotas efetivas. A partir da segunda faixa, a alíquota ela está 11 ali efetiva, mas tem a parcela a deduzir, vai dar menos que isso. Teria que fazer o cálculo, né? Podemos seguir. Aqui é importante a gente conversar, é um documento que inclusive está no nosso site, né? E pode gerar dúvidas. Então, o Ismael vai estar aqui esclarecendo o que é essa resolução que dispensa o alvará do microempreendedor individual. Conta aí para a gente, Ismael. Bacana, legal. Uma das propostas desse governo do Bolsonaro e do Ministério da Economia, do Paulo Guedes, foi facilitar as coisas, né? Muita burocracia, o chamado custo Brasil. Entre os mecanismos utilizados, veio a abertura de empresa de uma forma mais fácil, digital, para o pequeno e o microempreendedor. E aí não faz sentido nenhum eu abrir uma empresa, que é o meu próprio endereço da minha residência, onde eu moro, né, faço moradia, e ter que ter lá um alvará de funcionamento do bombeiro, eu tenho que adequar ali a acessibilidade. Não fazia sentido nenhum mesmo. A lei, aí o Paulo Guedes e o Bolsonaro aprovaram a lei de liberdade econômica, 13.874, e aí as secretarias, enfim, fizeram ali a regulamentação em cada esfera. E para o microempreendedor e a microempresa, a dispensa do alvará de funcionamento, mas não fazia sentido mesmo. Então, você consegue abrir a sua empresa
de prestação de serviço com seu próprio endereço e não ter problema nenhum aí de alvará, já sai o alvará ali, porque você está dispensado de tirar ele. Uma coisa boa, né? Vamos dizer assim, um golaço, né? Do, É, nesse do, ponto foi muito da economia. bacana, porque facilita realmente a gente que quer, né, de repente, ter uma MEI, e é o que você falou, muitas vezes a gente coloca o endereço na nossa casa, e aí, tendo toda essa questão de alvará, teve gente que contratou até endereço fiscal, e aí tem que pagar mensal para ter um Não, endereço não faz que tem sentido. todos esses alvarás, então facilita isso bastante. Foi muito bacana quando surgiu, né, esse decreto. É Mas verdade. agora, Ismael, queria que você conversasse um pouquinho com a gente sobre essa parceria bacana que a gente tem com você, né? E é importante que todos os associados aqui que estão nos ouvindo saibam que pode contar com a sua empresa ao nosso lado, né? Com esse apoio garantido de ter uma assessoria contábil legítima, que atende o Brasil inteiro, gente, porque assim, uma das coisas que a gente buscou é essa questão de que você pode estar em qualquer lugar do Brasil e pode contar com o Ismael para poder tirar suas dúvidas. Conta um pouquinho aí para a gente, Ismael, dessa parceria. Bacana. Essa parceria aí é exatamente isso, né? Falar um pouquinho da empresa antes. A Albru aí, ela tem mais de 20 anos de mercado e ela se tornou aí uma contabilidade digital. O tempo muda, as coisas mudam, as tecnologias, as formas, os métodos, e se a gente não se adequar aí, nós estaremos fora, né? E para atender aí uma demanda, né, e com a evolução até do próprio fisco, hoje é tudo digital, tudo que você envia para o fisco, apura imposto, envia as declarações, é tudo de forma digital. E por que não a consultoria, toda essa parte aí de relacionamento com os clientes não ser de forma digital também? Então a gente conta ali com um time nas áreas de departamento pessoal, trabalhista, fiscal, contábil e finanças. Aí nós temos acima de 200 clientes, e aí desde clientes muito grandes a clientes microempreendedores que estão começando a sua trajetória também agora, né? E qual que é a ideia? A ideia é, assim, para aquele que está começando, que está com aquela dificuldade ali, é ter ali como ele mesmo abrir e que é a proposta do MEI, e ele mesmo gerar ali suas obrigações, cumprir com ela, porque para ele é pesado pagar uma contabilidade. Mas tem aqueles que já passaram dessa fase, cresceram, e não tem tempo nem de prestar o serviço. O tempo dele é totalmente dedicado ali na agenda de compromissos que ele tem com os clientes. E aí entra a Albru para ajudar. Aí vai gerar a nota fiscal, vai gerar ali a folha de pagamento desse funcionário que ele tenha no MEI, vai gerar as guias para pagamento. Aí, se ele quiser tirar um prolabore e contribuir com um salário de contribuição maior, para ele fazer jus a um salário maior quando aposentar, também é feito. E tirar as dúvidas aí recorrentes que surgem no dia a dia. O custo que a gente colocou, ele é bem acessível, até em função aí do MEI, né? Tem que ser, porque ele foi um sistema tributário mesmo pensado ali para aquele pequeno que estava na informalidade e para trazer ele para a formalidade e dar subsídios aí para ele crescer e virar um grande empreendedor, uma grande empresa, gerar ele empregos, né, e crescimento para o país. Muito bacana, gente. Olha, eu confio muito no trabalho do Ismael e eu acho que, assim, todos têm a ganhar. E associado pode entrar em contato, vai ser muito bem atendido e podendo aí ajudar cada vez mais, eu tenho certeza que o Ismael vai estar aí à disposição. Mas eu vou abusar um pouquinho do Ismael, já que ele está falando de ajudar. Ismael, meu anjo, será que a gente não consegue fazer um tutorial aqui para a gente colocar no YouTube
de como abrir a sua MEI, eu acho que seria tão bacana a gente ter Ah, aqui à legal. disposição. Será que você topa? Topo. Bora lá fazer esse tutorial ali, onde a gente vai, vou pegar então passo a passo, quais documentos, qual é o site que eu tenho que entrar, o que que eu tenho que fazer, quais os KNAIs que para abrir, né? E também como que gerar ali as obrigações fiscais mensais para essa turma de empreendedores nova, ela conseguir ali se manter, né, e sem grandes preocupações e de uma forma bem didática para depois não ter aí uma empresa irregular, né, com débitos e ali gerar problema ali financeiro, porque você não vai ter acesso a crédito, e aí gera um monte de complicações, né? Então, a ideia vai ser ajudar ele para ele conseguir abrir a empresinha dele e seguir em frente sem ter esse tipo de problema. Ai, que bacana, obrigada. Ismael, eu Nada. queria também perguntar para você, voltar aqui, ó, no nosso, falando sobre o KINAI, né? Eu queria que você primeiro falasse um pouquinho para a gente a diferença entre o CBO e o KINAI, né? E qual é esse KINAI que a gente está usando aqui e as especificações dele, assim, direitinho. Ah, legal. Vamos lá. Então, a grande diferença do KINAI e do CBO é que um é do Ministério da Economia e o outro é do Ministério do Trabalho. O KINAI é para uma empresa mesmo que ela vai exercer ali na sociedade uma atividade econômica, que no caso de vocês, a prestação de serviço de organizer, Personal né? Organizer. Personal organizer. Já o CBO, ele é usado para aqueles profissionais CLTs, para terem o código dele para poder contribuir com a Previdência, ter legitimidade nos pleitos sindicais. Ele é mais voltado para esse pessoal, né? Então, pode se abrir vamos abrir uma empresa de serviço de personal organizer e quero atender o Brasil todo. Legal, os funcionários dessa empresa vão nesse CBO, que hoje ele já é específico e próprio aí para o ramo de atividade de vocês. Ou Basicamente também, seria isso. se você for trabalhar numa empresa e prestar os serviços, por exemplo, uma grande empresa, uma grande empresa que trabalha com materiais de organização, contrata uma personal organizer para estar na sua equipe, né, de treinamento, de consultoria, de tudo, essa profissional vai ser registrada em carteira, né? Qual é a função que ela vai exercer na empresa? Personal organizer, né? Qual é o código que vai colocar na carteira de trabalho dela? É esse código. Então, também Isso. é nesse sentido que a personal vai utilizar o código do CBO. É bem importante. Hoje, no escritório, a gente sentiu com a modernização do fisco uma nova obrigação acessória chamada e-social. E com isso, a carteira de trabalho ela passa a ser digital. E se você não tem esse código, as empresas geralmente pedem ali comprovação de experiência, ficava meio difícil você comprovar a sua experiência na carteira com um CBO que não se adequasse. Então, isso aí veio nesse sentido também. Né? A gente tem ali um pouco até bastante, viu? Clientes ali questionando CBOs porque tem profissões e ali dentro das organizações que não tem um código específico e quando adapta fica meio fora, nunca fica ali exatamente a função que o profissional exerce. Então, isso foi realmente uma grande É uma conquista. vitória, né? É verdade. E em breve, só para contar um pouquinho, a gente entrou com a solicitação de um KNAI próprio em 2019. Porém, você sabe, essa questão de solicitação de KNAI é algo muito demorado.
Demora, Então, realmente a demora. gente acredita que agora, com a saída do nosso código CBO, provavelmente a gente consiga avançar um pouco. Nosso advogado já vai ver uma forma de entrar com solicitação de recurso para que o nosso caso seja analisado com mais amor e carinho agora que a gente já tem um código próprio no Ministério do Trabalho, né? Então vamos Mais que torcer merecido, aí. né? Mas conta um pouco mais aí sobre o KNAI. Continua, que eu estou interessada. Legal. E esse KNAI, então, esse 69092.99, olha só a descrição dele. Outras atividades e serviços pessoais não especificados. Justamente porque hoje eu não tenho um KNAI específico para essa profissão de personal organizer. Então, ele é o mais apropriado para vocês no momento. Então, o que acontece? Tem microempreendedor que, além do serviço de organizer, ele quer vender alguma coisa, ele quer fazer o comércio de alguma coisa, ou prestar outro tipo de serviço. Nada impede dele colocar KNAIs secundários ali de comércio, outros KNAIs que ele tem interesse, né? Mas o principal para essa atividade, por enquanto, até sair o específico, seria esse, que é diferente do CBO, como nós falamos, que um tem uma finalidade, o outro outra finalidade totalmente diferente. Muito bem. Isso é muito importante para que a gente entenda com clareza, porque tem muitas pessoas hoje, com a saída do nosso código do CBO, muitas pessoas se confundiram se esse código era o que ia ser utilizado como KNAI próprio. Muitas pessoas começaram a indicar KNAIs que já não existiam mais. Então, acho que é importante a gente entender agora, foi bacana esse esclarecimento, que enquanto a gente não tem o nosso KNAI próprio, o melhor para a nossa atividade seria esse, 9609-2/99. Esse seria o mais indicado. Obrigada, Ismael. Nada. Então, vamos chegando aqui ao fim da nossa conversa, agradecendo muito ao Blue por ter essa oportunidade de estar aqui, Ismael, junto com a gente, conversando um pouquinho sobre o KNAI, sobre a diferença do KNAI e do CBO, sobre todas essas particularidades aí de finanças, de organização, para que a gente possa ter uma vida profissional mais tranquila. Então, muito obrigada, Ismael. Nada, disponha. E um grande abraço aí para todos e espero ter contribuído aí um pouquinho aí na melhora aí dos resultados de vocês. Gratidão, espero também que a gente possa trazer cada dia mais pessoas aí esclarecidas para poder conversar com a gente aqui e tá alinhando com você associado, com você profissional, uma trajetória mais tranquila. Muito obrigada e um bom dia a todos.